Bom dia, graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, hoje capítulo 14. Capítulo 14 de Êxodo. Diz o texto da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zephon, em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus estava cantando a bola para Moisés, dizendo que estava dentro do coração de Faraó, que o Faraó pensaria com este acampamento. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Quer dizer, voltaram atrás, né? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Da jornada de murmuração, aqui está a primeira, no capítulo 14, a primeira, que levou o povo de Israel à maldição de 40 anos no deserto, né? Verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite.
né? Então, a nuvem no lado dos egípcios era escuridão total. No lado dos israelitas era luz total, para que eles enxergassem onde eles estavam indo. De maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Derribou, né? Derribou, né? E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, não sobrou ninguém. Dos 600 homens que Faraó levou, do exército, não ficou ninguém vivo. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram mais quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então está diante de nós o capítulo 14. Capítulo 14, Deus mostra para nós que Ele conhece o mais íntimo de cada coração humano. No verso 3, nós vemos Deus revelando para Moisés o que tinha verdadeiramente no coração de Faraó, que ele estava disposto a lutar contra Deus e o seu povo, né? Até a morte, se fosse preciso, e ele perdeu a vida nisso. Perdeu a vida nessa obstinação, nessa teimosia, ele perdeu a vida, né? E Faraó se aproveitaria de qualquer oportunidade. Faraó se aproveitaria, foi o que Faraó fez. Quando soube a notícia que o povo tinha parado, né? Como Deus disse, ele pensou. E ele pegou os 600 homens dele e foi atrás, foi no encalço. Foi para perseguir e acabou perdendo a vida, né? A perseguição leva à morte, gente. A perseguição leva à morte, a obstinação leva à morte. Porque, sabe, nada pode ofuscar a glória de Deus. O Salmo 76 diz que até a ira dos homens mais violentos não ofusca a glória de Deus. Nada pode ofuscar a glória de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Nenhuma circunstância pode ofuscar a glória de Deus. O Salmo 19:1 diz que toda a terra, todo o universo, toda a obra das mãos do Senhor
glorificam, proclamam a glória de Deus. No verso 11, a gente encontra a primeira murmuração do povo. E essa murmuração, ela se estendeu durante 40 anos no deserto. E a primeira murmuração, a segunda murmuração, mais na frente a gente vai ver, levou o povo a ser amaldiçoado por Deus para estarem no deserto durante 40 anos, porque não tem maldição sem causa. Toda maldição tem uma causa, tem um motivo. E aqui o povo ficou 40 anos no deserto por causa da maldição, da murmuração, tá? Foi por isso que eles ficaram 40 anos no deserto, murmuraram, né? E Moisés, o grande líder, né? Eu falo que ele é um grande líder, porque ele teve que lidar com todo esse tipo de murmuração. E não é fácil agradar o povo, nem Jesus conseguiu agradar. E Moisés, ele lidou com toda a murmuração. E muitas vezes a murmuração, ela traz confronto, né? E tem um livro um livro de cura e restauração, que fala: importe-se o bastante para confrontar, né? E Moisés, ele foi confrontado o tempo todo pelos seus liderados. E era um confronto de murmuração. Foi a causa, a maldição, que Deus os amaldiçoou para ficarem 40... Eu sei que esta palavra é dura, né? A maldição, né? Por muito tempo a gente tinha medo de falar, Deus é amor, Deus é bom, Deus é paz, Deus é maravilhoso, Deus não causa o mal para ninguém. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente vê em vários momentos Deus pesando a mão, sim. Deus colocando a sua mão de poder, de tratamento, né? Então as pessoas usam tratamento no lugar de maldição. Deus está tratando fulano. Não, Deus está amaldiçoando. Deus realmente decretou uma palavra para que a pessoa se arrependa dos seus pecados, né? Porque o que Deus quer é que todo mundo passe por Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, né? Para que estejais limpos na presença de Deus. É aquilo que João, no capítulo 15, fala. Quando Jesus diz, olha, Jesus explica isso. Jesus, olha, meu pai é o agricultor. E a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Limpar é o quê? Limpar é purificar, é santificar. Santificar do quê? Limpar do quê? Purificar do quê? Do pecado, queridos, do pecado. Todas as vezes que nós violamos uma lei do Senhor, nós pecamos contra o Senhor e precisamos ser limpos. E a gente só é limpo quando a gente se arrepende genuinamente, quando a gente para de fazer aquele pecado. A gente se converte, é isso que diz, né? A gente arrepende e para de pecar. É arrependimento e conversão. A conversão é o parar de pecar, né? É o voltar a vida totalmente para o céu, né? Então Deus pesa a mão, sim. Deus pesa a mão, sim. E a palavra certa para usar, não adianta enfeitar, não adianta florear, né? Como alguns florearam por muito tempo, né? Falando de legados geracionais, fica mais bonito do que maldição. Mas na verdade é maldição mesmo. O povo foi amaldiçoado, ficou 40 anos no deserto. E aqui nós estamos encontrando, lendo a primeira murmuração, que levou de muitas murmurações que eles fizeram, que levou Deus a tomar essa atitude, né? Esse juízo de Deus contra o povo, né? Juízo de Deus contra o povo, maldição é a mesma coisa, tá? Então que Deus nos ajude a andar alinhado com a vontade de Deus, para não sermos também, para não enfrentarmos o tratamento de Deus se é melhor, para não enfrentarmos a maldição de Deus, para não enfrentarmos o juízo de Deus sobre as nossas vidas. É melhor escolher andar alinhado com a vontade de Deus. Que
Deus nos abençoe e nos ajude. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor te agradecer, Pai, por esse dia que inicia. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos orienta, ela nos instrui. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não deixou nada oculto. Pelo contrário, o Senhor explicou tudo para o povo. E aí nós vemos, ó Pai, a tua boa mão, tua boa mão. Meu Deus, que maravilhoso foi, Pai, para aquele povo ver o anjo do Senhor atrás, a nuvem do Senhor atrás, fazendo separação entre eles e o povo egípcio. Que maravilhoso foi, Pai, o Senhor pelejando pelo povo. Pai querido, em nome de Jesus, peleja a nossa causa. Nós te pedimos, Deus, peleja também por nós. Nos ajuda a aquietar e confiar plenamente em Ti, para que possamos, ó Deus, caminhar no dia de hoje, alinhados com a Tua vontade. Pai, eu oro a Ti pela vida do meu pai. Peço a Ti, ó Deus, saúde plena para ele, alegria do Senhor para a vida do meu pai. Abençoa, Pai, a vida do meu pai. Dá ânimo e coragem para o meu pai no dia de hoje. Eu oro, Pai, pelos enfermos. Eu coloco diante de Ti a vida do Ingo, Pai. A vida da minha sobrinha, Carla Fabiana. A vida do irmão Roberto. Pai querido, obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor tem atuado na vida do irmão Roberto, curado toda a enfermidade. Pai, eu oro a Ti pela Deise, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, que todo câncer retroceda, entre em remissão, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque Tu, Pai, és o Jeová Rafá, o Deus que nos sara. É do Senhor Jesus a promessa que na cruz levaria todas as nossas enfermidades. Pai, obrigada pela vida do Murilo. Obrigada porque o Senhor tem dado uma recuperação para ele, Pai. Muito obrigada pelo que o Senhor está fazendo na vidinha do Murilo, Pai. Renova as forças, Pai, da doutora Dayana. Renova, Pai. Deus, eu oro a Ti, Pai. Eu oro a Ti pela vida do Júnior, Pai. Eu coloco a vida do Júnior diante do Senhor nessa manhã. Eu peço a Ti, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, que toda tosse, toda infecção, todo tumor, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, fala com o Júnior, ministra o coração do Júnior, fala com o Júnior através da palavra, através dos sonhos. Pai querido, que o Júnior possa, Paizinho querido, se quebrantar na Tua presença, que o Teu Santo Espírito possa ter livre acesso ao coração do Júnior, Pai. Nós declaramos, Pai, e Te pedimos, Deus, essa bênção da cura completa para o Júnior, para que ele possa testemunhar. Deus, em nome de Jesus, aquieta aquela tosse. Aquieta aquela tosse, Pai, acalma aquele pulmão, renova aquele pulmão, dá um pulmão novo para o Júnior, Deus, dá um pulmão novo para o Júnior, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, sara toda a enfermidade do Júnior, Pai, e se ela for, ó Deus, espiritual, nós ordenamos que toda a enfermidade saia, a ordem para sair, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Deus, pela vida da Gil, pedimos o renovo do Senhor para ela hoje, no cuidado da irmã Madalena. Pedimos o renovo do Senhor para a irmã Cláudia, no cuidado de sua mãe, irmã Isabel. Pai, visita essas famílias, Pai, no dia de hoje, que haja uma visitação do altos céus, de renovo do Senhor, ó Pai. Pai, eu oro pelas crianças, pedindo, ó Deus, por cada criança que vai vir para o projeto, a Tua proteção. Pai, acampa Teus anjos no nosso local de trabalho. Pai querido, que todo o nosso pátio, todas as salas de aula estejam protegidas. Pai querido, impede todo acidente, todo incidente, que as nossas crianças, Pai, elas fiquem seguras, Pai. Pai, eu oro pelas famílias, por cada família, Pai, por cada família dessas crianças. Pai, onde houver necessidade, Pai,
onde está precisando, Deus, de recurso financeiro, Pai querido, promove o recurso financeiro. Onde está precisando, Pai, de cura de enfermidade, Paizinho querido, visita as famílias com cura, Pai. Aonde está precisando, Deus, de cura e libertação, Pai querido, toda opressão, bata em retirada em nome de Jesus, onde há conflitos, Pai, onde há os casamentos, ó Pai querido, que estão com problemas, casamentos que estão vivendo em conflitos, vivendo miséria, vivendo perdas, vivendo tristezas, angústias, Pai, em nome de Jesus, promove, Pai, libertação completa na vida dessas famílias, Pai. Nós oramos por essas famílias, oramos, Pai, pelos nossos professores que virão para o trabalho. Eu coloco diante de Ti a vida da Tatiana em sua casa, a vida da Thaís em sua casa. Eu coloco o Cristiano diante do Senhor, ó Pai, ela e seu esposo, a vida da Isabela em sua casa, a vida do José Vitor, Deus, a vida da Flávia, da Sandra, Pai, os nossos professores, que recebam do Senhor uma inspiração, uma porção dobrada, não de sabedoria humana, porque a sabedoria humana, Pai, a Tua palavra diz que é carnal e demoníaca, mas a sabedoria que vem do alto céus, a sabedoria divina para a lida dessas crianças, para o afeto carinhoso, para o acolhimento, Pai, com alegria no coração, Pai. Deus, ministra, Pai, esta palavra de acolhimento e alegria no coração, na mente e no coração de cada professor, de cada auxiliar, da equipe da secretaria, da Alessandra, da Luísa, da nossa equipe de cozinha, Pai, a vida da Horacilda, a vida da Deise. Deus, nós oramos e pedimos a bênção do Senhor, o renovo do alto céus. Oramos pela vida da nossa psicóloga Brunella, a vida da Lorene, Pai. Deus, nós estamos chegando no final do ano, precisamos de muita quietude no nosso coração, Pai, para executar o término, Pai, de cada relatório final, de cada prestação de contas. Pai, nos dê sabedoria, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti hoje, ali na apresentação do QMAS. Precisamos de Ti, Pai, na reunião, dia 5 da Receita Federal. Precisamos de Ti, Pai, coloca as palavras certas na nossa boca. Pai, nos instrui, nos orienta. Pai, nós dependemos de Ti, a Tua palavra diz isso, sobre ela eu oro. Sem o Senhor, sem mim, João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Pai, então eu dependo diretamente do Senhor e do Teu Espírito Santo. Vem sobre a minha vida no dia de hoje, eu preciso, Pai, da Tua graça para a prestação de contas, da Tua graça para a apresentação do projeto. Eu preciso de Ti, Pai. Ah, Deus, eu coloco o Senhor à minha frente. Pai querido, ministra no meu coração. Pai querido, que da minha boca só saia, Pai, aquilo que edifica. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.